Está começando mais um Na Ponta do Lápis e hoje o nosso tema é sobre as marcas próprias dos supermercados. E por isso eu estou aqui com o economista Fabrício Pessato, que vai explicar para a gente sobre esse assunto. Fabrício, com o poder de compra reduzido, o consumidor se vê forçado a mudar seus hábitos, seja comprando menos, alterando os produtos ou experimentando novas marcas. Nesse cenário, as marcas próprias das redes de supermercados estão deixando de ser preteridas e começam a entrar com mais frequência no carrinho de compras do brasileiro? As marcas próprias elas acabam sendo uma estratégia que os próprios supermercados têm de evitar as grandes marcas. O que acontece? Você acaba tendo grandes grupos que a gente chama de oligopólios. O que são oligopólios? São empresas gigantescas e essas poucas empresas gigantescas elas têm uma escala de produção tal que elas concentram bastante o mercado. Então os preços que essas gigantescas empresas colocam à disposição dos supermercados acabam sendo uns preços com uma margem de lucro muito mais elevada. O que essas grandes redes de supermercados acabam fazendo? Elas acabam pegando parte dos pequenos e médios produtores e fabricantes, essas coisas todas, e acabam, por meio desses fabricantes, comprando em grande escala desses fabricantes com uma margem bastante reduzida, de tal maneira que esses grandes supermercados fazem o que a gente chama de segmentação de mercado. O que é segmentação de mercado? Mantém os produtos que são direcionados para as classes A+, A, B+, B, né, que são os produtos mais caros e que, em tese, têm uma qualidade melhor, e os produtos direcionados para as classes C e D, que têm uma margem um pouco menor, e aí podem até ser uma qualidade um pouco inferior, mas que atendem ao padrão de consumo dessas classes um pouco menos favorecidas. Então a estratégia dos supermercados é essa, né? Você ter os seus produtos próprios, comprados de fabricantes de pequeno e médio porte, com uma margem de lucro um pouco mais baixa para atender a essa população que também precisa comprar, né? Então, eventualmente, isso acaba sendo uma estratégia interessante no momento em que as pessoas, né, têm dificuldades, estão passando por eventuais dificuldades de poder de compra, essas questões todas, então isso acaba sendo um ponto importante. Para o consumidor que pretende economizar nas compras de casa, as marcas próprias das redes de supermercados são aliadas para ter essa redução de custo? São aliadas para ter essa redução de custos, porque, como eu falei, as empresas elas acabam traçando uma estratégia de comprar de fornecedores menores e com margem de lucro bastante reduzidas e que propiciem você entregar um produto em larga escala com preços mais baixos. Então, o que está por trás da estratégia das marcas próprias é isso. São supermercados comprando de pequenos e médios fornecedores para conseguir entregar um produto com um preço mais baixo. E é interessante isso, que muitas vezes a qualidade do produto não é inferior à qualidade dos produtos das grandes marcas. Muitas vezes a qualidade está ali equiparada. E eventualmente, até por conta do poder de mercado que os grandes oligopólios têm, eles podem eventualmente até baixar muita qualidade do produto sem que os consumidores deixem de comprar, porque aquela grande marca tem um nome forte no mercado, já está associada com uma questão de qualidade, e o consumidor mesmo a qualidade caindo de fato, por exemplo, produtos mais açucarados, com maior quantidade de gordura, essas coisas todas que eventualmente você está vendo nas grandes marcas acontecendo, e mesmo assim as pessoas acabam optando por essas grandes marcas por uma questão de tradição, por uma questão de considerar um valor subjetivo nessas grandes marcas. O próprio ato do consumo deixa de ser um ato racional e passa a ser um ato por impulso. Então, eu vou comprar daquela marca A, daquela marca B, porque eu já compro ela Tem renome. já tem o nome, eu já compro essa marca desde que meus pais me tinham como criancinha lá. Então, a pessoa muitas vezes ela acaba entrando nesse circuito de comprar as mesmas coisas, não pesquisa, não faz tem um preconceito com as marcas menores, tem um preconceito com os pequenos, com as pequenas marcas, por uma questão da pessoa já estar habituada àquelas grandes marcas. Então, eventualmente, até para as próprias finanças pessoais, seria interessante que as pessoas
passassem a dar um pouco mais de espaço para as pequenas marcas, e as marcas próprias desses grandes supermercados muitas vezes vêm com essa função de oferecer uma possibilidade para esses consumidores com um preço mais baixo e eventualmente com a mesma qualidade. Isso que eu ia falar, uma das estratégias na hora de economizar é pesquisar e comparar os preços, né? Porque normalmente esses produtos das marcas próprias, né, seriam arroz, feijão, sal, açúcar, café, e o consumidor testar essas outras marcas, experimentar, é importante porque só assim a pessoa vai ver se o produto vale a pena e a partir disso vai saber se consegue economizar, se vale a pena comprar produto para economizar ou não, né, Fabrício? Sim, é importantíssimo que as pessoas tenham esse hábito de mudar os seus hábitos de consumo de vez em quando. E aí as grandes marcas acabam se aproveitando desse fato de que as pessoas têm sempre os mesmos hábitos de consumo para muitas vezes aumentar os preços, né, colocar preços mais caros nos supermercados e aí fazer uma coisa que a gente chama de reduflação. Já ouviu falar nisso? Não, o que seria isso? Reduflação é o seguinte, eu mantenho o mesmo preço, só que eu diminuo a quantidade do produto. Então você tem lá uma caixa de chocolate que antes era com 500 gramas, aí depois baixou para 450, baixou para 400, aí baixou para 350, 300, já está em, algumas marcas estão em 230 gramas. O preço é o mesmo. E o preço continua igual. O preço continua igual. É uma inflação disfarçada, entendeu? Porque a marca ela vai lá, vai diminuindo a quantidade, a caixa parece que é do mesmo tamanho, o preço é o mesmo, mas o produto está diminuindo. E aí, eventualmente, você tem algumas marcas menores cujos chocolates, cujos bombons, essas coisas, muitas vezes são mais gostosos até do que essas grandes marcas, mas como a pessoa já está habituada a ter aquela, não, eu preciso comprar dessa marca porque eu já tenho aquela marca como uma marca de qualidade, de um tem esse bombom, preconceito, já né? tem esse preconceito contra os pequenos. E muitas vezes você tem o chocolate das pequenas marcas, tem mais cacau, tem menos quantidade de açúcar, tem menos gordura e é um chocolate mais saboroso muitas vezes do que esses das grandes marcas. Mas a pessoa já está com aquele preconceito com as pequenas marcas, fala, essa marca é desconhecida. Então, é importante dizer para o espectador, né? Teste, né? Nem que seja uma vez, vai lá, testa aquela pequena, compra uma vez. Eu já tive muitas surpresas positivas de pequenas marcas com as quais eu tinha certa resistência. E aí, na hora que eu comprei, não, mas deixa eu comprar para ver. Eu vou lá e vou experimentar para ver. Eu tenho muito esse negócio. Né? Deixa eu experimentar esse café, essa marca de café. Eu tenho uma marca de café que eu compro há muitos anos, que é de uma empresa pequena. É uma empresa, assim, e é a marca mais saborosa de café que tem, inclusive de Campinas, é uma marca de Campinas. Né? Eu compro há muitos anos dessa mesma marca e é mais saborosa do que as grandes marcas de café. Então, é importante mudar, né, os hábitos para você eventualmente identificar quais são os produtos que estão mais adequados àquilo que você tem como as suas preferências individuais. E Fabrício, aproveitar as promoções é importante também? Sempre aproveitar as promoções, e já que nós estamos falando de supermercado, vamos falar de algumas coisas que os supermercados, estratégias que os supermercados têm para manter as pessoas dentro do supermercado. Né? Então, você já viu janela no supermercado? Não. Não. Sempre os supermercados eles são extremamente fechados. Por quê? Não tem relógio no supermercado, porque o supermercado quer que as pessoas fiquem o máximo de tempo lá dentro. Elas percam a noção do tempo, porque quanto mais tempo elas ficarem lá dentro do supermercado, mais você consome. Mais você consome. O ambiente do supermercado é sempre um ambiente muito agradável. Eventualmente você tem a questão de lojas ali, pequenas lojas que estão agregadas ali, que logicamente ajudam os supermercados. A pior coisa que a pessoa pode fazer é ir ao supermercado com fome. Porque é um instinto primitivo que ela tem. Se você está com fome, o seu instinto é pegar a fruta, pegar o máximo que você puder para você comer. Então, aquele instinto vai se manifestar no momento do consumo. Então, você vai pegar coisas que eventualmente você não pegaria se você não tivesse com fome. Então, alimente-se antes de ir ao supermercado. Evite levar a criança ao supermercado. Porque a criança, ela não tem noção das coisas e ela vai pegar o que for. Né? Vai pedir tudo. Vai pedir tudo. Então evita ir com crianças ao supermercado, porque a criança vai eventualmente comprar coisas supérfluas. Né? Supérfluas, vai te forçar a comprar coisas das quais você não está precisando naquele momento. Né? Então, se puder evitar, melhor. E o Fabrício, fazer listas antes de sair de casa, uma listinha de compra, ajuda a priorizar o que é necessário? Imprescindível. Lista de compra. Nunca vai ao supermercado pensando, vou lá no supermercado eu vejo o que eu vou comprar. Porque é que acontece? Quando você não tem um parâmetro, uma né? programação daquilo que você vai comprar, a chance de você comprar coisas desnecessárias é muito grande. E o pior, você não comprar as coisas
das quais efetivamente você precisa, Aham. e aí você vai ter que voltar ao supermercado de novo para comprar aquela coisa que você esqueceu. Gasta mais. Aí você gasta não só com aquela coisa que você esqueceu, mas você vai gastar com outras coisas além daquilo que você já tinha esquecido, entendeu? Tempo, combustível, um monte de Tempo, coisa. combustível e outros produtos que estão lá no supermercado, lá, como armadilhas. O supermercado tem inúmeras armadilhas, eles criam vários, aqui a gente chama de armadilhas mesmo, lá para o consumidor. Olha aqui, Para vai chamar lá, a atenção do consumidor. do consumidor, vai lá, né? Então, é aquela história, né? Às vezes aparece uma propaganda, não sei se você já percebeu isso, só hoje no supermercado X você tem laranja Lima a 99 centavos, né? Ele fala, nossa, você vai no supermercado para comprar laranja a Lima 99 centavos. Não, você não vai, aquilo lá é uma armadilha. Você foi por causa da laranja Vai a 99 comprar outras centavos. coisas. Só que você não vai no supermercado, você compra um monte de outras coisas. Então, o 99 centavos da laranja ali ficou diluído num monte de outras coisas que você acabou comprando, eventualmente supérfluos, porque você foi ao supermercado para comprar aquilo que estava com preço muito chamativo. Então, lista de compras imprescindível para as pessoas não comprarem coisas desnecessárias e não gastarem a mais. Fazer compras no atacado. Se a pessoa tiver condições, ótimo, né? Assim, é aquela história. Quando você compra no varejo, você comprar em pequena escala sempre fica mais caro. O custo por unidade no varejo é muito mais caro do que o custo por unidade no atacado. O problema do atacado, basicamente, são dois. Os problemas do atacado, basicamente, são dois. Você tem o problema de que, eventualmente, se você vai comprar no atacado, você vai despender um volume financeiro maior e, eventualmente, a pessoa não tem aquele dinheiro para gastar naquele momento a mais. E o segundo problema é o do armazenamento. Eventualmente, você não tem condições de armazenar uma quantidade um pouco maior e aí você pode, eventualmente, ter perdas do seu produto, vai estragar, vai acontecer alguma coisa e aí isso acaba saindo mais caro, né? Então, a pessoa tem que ponderar isso. Eu tenho como armazenar e eu tenho como comprar e estocar em grande quantidade financeiramente naquele primeiro momento. Fabrício, então optar pelas marcas próprias das redes de supermercado é uma forma eficaz de economizar sem fazer grandes substituições nos produtos, né? Pode ser uma forma efetiva da pessoa, das famílias economizarem sem ter grandes impactos nos seus hábitos de consumo e, principalmente, o que é positivo, né, melhorar as condições financeiras da família. É o que a gente falou, né? Mas o consumidor ele tem que quebrar esse preconceito, ele tem que testar essas marcas próprias, experimentar para ver se realmente o produto vale a pena, se o consumidor vai gostar do produto e também se realmente vai fazer uma diferença no bolso dele, né? Exatamente. Tem que testar sempre. O que a gente sempre costuma dizer é o seguinte, nunca fique preso aos mesmos hábitos de consumo, né? Sempre se pergunte se aqueles seus hábitos de consumo eles estão corretos, se estão te atendendo da melhor forma, né? Correto não é uma boa expressão, né? Se aqueles seus hábitos de consumo estão efetivamente te atendendo naquilo que você está propondo a ter como hábito de consumo. Fabrício, para a gente terminar aqui, você tem mais alguma coisa para falar, suas considerações finais? A ponderação final é muito cuidado com as armadilhas nas compras supérfluas, né? Então, sempre prioriza aquelas compras que você efetivamente precisa. E aí aquele negócio, né, que a gente fala sempre de finanças pessoais e comportamentais. Então, você tem que ter um comportamento sustentável no hábito do consumo. É muito importante que as pessoas tenham consciência no consumo, porque isso ajuda não somente a sustentabilidade do meio ambiente, como ajuda as pessoas também financeiramente. Então, é um ganha-ganha o consumo consciente. Fabrício, muito obrigado por todas essas dicas importantes na hora de fazer as compras. Obrigado, até as próximas oportunidades. E pessoal, não se esqueçam de acompanhar toda a nossa programação no YouTube TV Câmara Campinas e de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis.